Bom dia, galerinha! Nós estamos dando início à nossa aula de matemática de hoje. E hoje nós vamos falar de um conteúdo muito diferente de tudo que você já estudou até aqui. Um conteúdo que começa exatamente no 4º ano. Você não estudou ele nas séries anteriores. Então eu quero te pedir para prestar bastante atenção, ficar bem ligadinho em tudo que você vai aprender aqui hoje, porque é um conteúdo simples, mas que precisa ser compreendido para que se torne simples, ok? Nós vamos falar hoje sobre fração. Você já ouviu falar de fração? Abra comigo o seu livro na página 92, prepare aí o seu lápis, sua borracha, porque algumas nós vamos fazer juntos e outras eu vou deixar para você concluir aí na sua casa. Então, para que você consiga concluir, você vai precisar prestar muita atenção em tudo que eu vou te explicar aqui. Combinado? Então, fração de um inteiro. As frações estão presentes em diversas situações do dia a dia, como nas receitas culinárias. Você conhece outras situações em que as frações são usadas? Olha, vamos por parte. Nas receitas culinárias, é muito comum nós encontrarmos frações, né? Geralmente as receitas vêm assim, ó. 1/3 da xícara. Ui, não apareceu aqui. Peraí, deixa eu ver colocar do lado de cá, ó. Eu escrevi no cantinho de lá, não apareceu pra você. Deixa eu ajustar o mouse aqui pra poder o meu número sair menos horroroso. Ó, é comum a gente encontrar assim nas receitas, ó. 1/3 de xícara de açúcar, por exemplo. 1/4 da xícara de leite, né? Metade da xícara de água. Olha que legal. Esses números separados por esse traço são frações. Então, é comum a gente encontrar frações nas receitas culinárias. Depois você pergunta para sua mãe se ela tem ou ela faz alguma receita que tenha frações nela, ok? Agora, em que outras situações as frações são usadas, você sabe? As frações, elas podem ser usadas para algumas situações, como por exemplo, para a medida de tubos, sabe os canos de água? Quando a gente vai num depósito comprar uns tubos, tem o cano, tem uma pecinha chamada curva, joelho. Esses tubos que nós compramos para encanamento de água, eles costumam ser medidos com frações. Então tem tubos de 1/3, de 1/4, de meia. Esses nomes são nomes de frações. Nós também encontramos frações no mostrador de combustível de alguns automóveis. Olha que interessante. Se a sua família possui automóvel, dê uma olhadinha depois no mostrador de combustível e vê se o modelo do automóvel de vocês possui fração no mostrador. Né? Não são todos. Alguns modelos de combustível apresentam frações no mostrador. Também podemos encontrar fração nos copos de medida, sabe? Existem alguns copos que possuem umas marquinhas de medidas. Essas marquinhas são mostradas com frações e são com elas que as mães costumam medir, né, as receitas culinárias. São copos medidores, neles também podemos encontrar frações. Bom, Cláudio recortou 4 figuras iguais a essa apresentada abaixo. Olha, ele recortou 4 retângulos, todos do mesmo tamanho. Em seguida, ele dividiu essas figuras em partes, atenção, em partes iguais, porém de maneiras diferentes, e coloriu uma parte de cada figura de azul. Então aqui, ó, relembrando, essa foi a figura que ele recortou. Então nós temos ela aqui, ó, 4 vezes. Ele recortou 4 retângulos iguais, do mesmo tamanho. E depois ele dividiu esses retângulos. O retângulo A ele dividiu em 2 partes.
e coloriu uma. O retângulo B ele dividiu em 3 partes e coloriu uma. O retângulo C ele dividiu em 4 partes, coloriu uma. O retângulo D ele dividiu em 5 partes e coloriu uma. Então, em cada figura, ele coloriu apenas uma parte. Podemos representar a parte colorida de azul em cada figura por meio de uma fração. A figura A, por exemplo, ó, a figura A está dividida em 2 partes iguais e uma delas está colorida de azul. Então, nós dizemos, atenção, nós dizemos que, ó, 1/2 ou metade da figura está colorida de azul. Então, a fração que representa essa figura aqui é a fração 1/2. Atenção agora que a tia Verônica vai explicar como é que eu formo a fração. Toda fração vai ter esse tracinho aqui no meio, com um número em cima e um número embaixo. O número de cima representa a parte colorida da figura. Quantas partes foram coloridas na figura A? Apenas uma parte. Então, o número de cima da fração representa a parte colorida da figura. E o número de baixo, tia Verônica? O que representa o número de baixo? Representa em quantas partes a figura foi dividida. Então, a figura foi dividida em 2 partes. E dessas 2 partes, apenas uma foi colorida. Como que eu leio essa fração aqui? 1/2. Ou metade. Notem que a figura realmente foi dividida na metade. Entendido até aqui? Bom, o que eu acabei de falar, toda fração vai vir representada por esse traço, vai existir um número em cima e um número embaixo. O número de cima, como eu falei para você, representa a quantidade de partes coloridas, aqui nesse caso de azul, né? Mas em outras situações pode estar colorida de qualquer cor. O número de cima representa a quantidade de partes coloridas. E o número de baixo? A quantidade de partes iguais em que a figura foi dividida. Então, o número de baixo mostra em quantas partes a figura foi dividida. O número de cima é chamado de numerador. Eu gostaria que você destacasse isso daí porque é importante, ó. O número de cima da fração é chamado de numerador. E o número de baixo é chamado de denominador. Então, nessa fração aqui, o numerador é o 1. E o denominador é o 2, ok? Então, o numerador é a quantidade de partes coloridas da figura. Denominador, em quantas partes a figura foi dividida. Certo? Vamos continuar entendendo? Página 93. Em quantas partes iguais está dividida a figura B? C, D, vamos ver? Ó, a figura B foi dividida em 3 partes. Então, nós vamos lá escrever. A figura B foi dividida em 3 partes. E a figura C, vamos ver. A figura C foi dividida em 4 partes. Então, aqui, ó, 4 partes. E a figura D? A figura D foi dividida em 5 partes. 5 partes. Quantas partes foram coloridas de azul em cada figura? Nós vimos que em cada figura foram coloridas apenas uma parte, não foi isso, ó?
uma parte em cada figura. Então, aqui nós colocamos o número 1, apenas uma parte colorida em cada figura. Agora, nós vamos ver como é que nós representamos essas frações. Na figura B, a figura foi dividida em 3 partes. Então, a quantidade de partes em que a figura foi dividida é o denominador, fica embaixo da linha. E foram pintadas apenas uma parte. Então, o 1 é o numerador, ele fica acima da linha. E como que eu leio essa fração? Qual o nome dessa fração? 1/3. Perceba que o numerador, o nome dele é o próprio número, nesse caso aqui é 1. O que vai mudar é a forma de ler o denominador, né? Quando o denominador é 2, como foi aqui, ó, na figura A. Nós lemos meio, ó, 1/2. Quando o denominador é 3, nós lemos terço. Então, aqui foi 1/3. Se o denominador for 4, como aqui na figura C, que foi dividida em 4 partes. Se ela foi dividida em 4 partes, o denominador é 4. E foi pintada uma parte, então o numerador é 1. Como é que eu leio essa fração? Quando o denominador é 4, eu leio quarto. Então, aqui é 1/4. E na figura D, que foi dividida em 5 partes, ó, o denominador foi 5, porque a figura foi dividida em 5 partes. E foi pintada apenas uma. Então, quando o denominador é 5, eu leio quinto. Então, é 1/5. Entendido? Então, nós podemos dizer que 1/3, que é essa fração aqui, que o denominador é 3, ou a terça parte da figura B foi colorida de azul. 1/4 ou a quarta parte da figura C foi colorida de azul. 1/5 ou a quinta parte da figura D foi colorida de azul. Vamos entender isso olhando para as figuras, ó. 1/3 da figura B foi colorida de azul. Por que 1/3? Porque das 3 partes, por isso que é terço, foi colorida uma. 1/3. Aqui, 1/4 da figura foi colorida de azul. Por que 1/4? Porque das 4 partes coloriu uma. Então, 1/4. Aqui, 1/5. Por que 1/5? Porque foi dividida em 5 partes. Então, das 5 partes foi colorida uma. 1/5 da figura foi colorida de azul. Ok? Aqui nós temos, né, mais um textinho informativo que fala sobre matemática e música, uma harmonia perfeita. Eu vou deixar para que você esteja lendo aí depois, acrescentando conhecimento. E nós vamos para a próxima página, que é a página de atividades. Contorne apenas as fichas que apresentam números na forma de fração. Nós vimos que a forma de fração ela é representada por um tracinho com um número em cima e número embaixo. Então, nós vamos pintar as fichas, ou melhor, contornar as fichas que tem números na forma de fração. Então, eu tenho uma fração aqui, eu tenho uma fração aqui, eu tenho uma fração aqui, ok? Essa aqui, nós já aprendemos como que a gente lê. O número de cima, eu leio o nome dele normal, 1. E o número de baixo, eu leio o nome dele, né, do jeito que a gente viu lá. Quando o denominador é 2, a gente chama ele de meio. Então, aqui a fração se chama 1/2. E aqui? Vamos seguir aqui a lógica, ó. Se 3 é terço, 4 é quarto, 5 é quinto, como seria o 9? Nono. Então, 7
nonos é o nome dessa fração. E aqui, nós já vimos quando o denominador é 3, né? Nós lemos terço. Mas aqui o numerador é 2. Então, eu não posso dizer 2 terço. Eu tenho que dizer 2 terços. Porque são 2, é mais de 1. Ok? Observe as figuras e responda as questões. Então, nós temos essa figura aqui, dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dividida em 7 partes e foram pintadas 3. Letra A. Em quantas partes iguais a figura inteira foi dividida? Nós acabamos de contar, né? Ela foi dividida em 7 partes. Quantas partes foram coloridas de vermelho? 3 partes coloridas. Que fração pode representar a parte colorida de vermelho? Para responder isso, nós vamos completar aqui, ó. Qual a quantidade de partes coloridas de vermelho? 3. Então, o numerador é 3. E qual a quantidade de partes em que a figura foi dividida? 7. Então, o denominador é 7. Como é que eu leio essa fração? 3, porque é o número de cima, né? O numerador é o nome do próprio número. Eu leio 3 e aqui, ó, sétimos. Ok? É o nome dessa fração. 3 sétimos. Figura 2. Em quantas partes iguais a figura inteira foi dividida? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A figura foi dividida em 9 partes. Eita, mas que 9 feio. Pera aí, vamos melhorar esse 9 aqui. Pronto. Quantas partes foram coloridas de verde? Olha, notem que a figura está toda colorida. Então, quantas partes foram coloridas? 9. Todas elas, as 9 partes foram coloridas. Que fração pode representar a parte colorida de verde? Ó, qual a quantidade de partes coloridas de verde? 9 partes. É o numerador. E qual a quantidade de partes em que a figura foi dividida? A figura foi dividida também em 9 partes. É o denominador. Então, isso daqui significa que a figura foi pintada por inteiro, porque o numerador é igual ao denominador. Das 9 partes em que a figura foi dividida, as 9 foram coloridas. Então, isso representa uma fração inteira, onde a figura inteira foi colorida. É isso que está explicando aqui, ó. Neste caso, a figura toda foi pintada, ou seja, um inteiro está pintado. Então, essa fração aqui representa um inteiro, a mesma quantidade de partes em que a figura foi dividida, todas elas foram pintadas, ok? Página 95, vamos lá. Aqui nós vamos aprender o nome de algumas frações de acordo com o seu denominador. Por que eu tenho que observar o denominador para ver o nome da fração? Porque o numerador, que é o número de cima, o nome é o nome do próprio número. O que vai mudar na hora de ler a fração são os denominadores. Então, quando eu tenho frações, ó, frações com denominadores de 2 até 9. Então, quando o denominador é 2, ó, aqui como o numerador é 1, eu leio 1 meio. Meio quando o denominador é 2. Aqui, ó, o numerador é 3, então o número é 3 mesmo. E aqui o denominador é 4, então 3 quartos. Aqui, ó, o 5 não muda.
E se o denominador é 6, eu vou ler 5 sextos. Aqui, ó, vamos na ordem. Olha, ele está localizado, ele está mostrando na ordem, né? Mas a ordem está assim, ó. Denominador 2, 1 meio, 1 meio. Aqui, ó, o denominador 3. Então, o 2 repete, ó. 2 terços. Denominador 3, terços. Agora sim, o 3, ó, repete, 3. E quando o denominador é 4, quartos. Então, 3 quartos. Aqui, ó, o 2, repete o nome dele. E o denominador, quando é 5, eu leio quintos. Então, 2 quintos. Aqui onde a gente estava vendo, ó, repete o 5, que é o numerador, e o denominador é 6. Então, eu leio sexto. Então, 5 sextos. Aqui, ó, repete o 4, que é o numerador. E quando o denominador é 7, eu leio sétimo. Então, 4 sétimos, porque são 4. Aqui, ó, repete o 3. E quando o denominador é 8, eu leio oitavo. Então, 3 oitavos. Aqui, ó, repete o 7. E o denominador é 9. Quando é 9, eu leio nono. Então, são 7 nonos. Então, ó, denominador 2, meio. Denominador 3, terço. 4, quarto. 5, quinto. 6, sexto. 7, sétimo. 8, oitavo. 9, nono. Tia Verônica, por que você está lendo sem a leitura do S? Porque o S, né, a gente vai colocar no plural de acordo com o numerador. Aqui são quartos, porque são 3. Se fosse 1, seria 1 quarto. Aqui são sextos, porque são 5. Se fosse apenas 1, seria 1 sexto. Entendido? Então, atenção para isso daí. Se o numerador for 1, é no singular. Se o numerador aqui em cima fosse 2, por exemplo, ó. Se fosse 2, eu não ia dizer 2 meio. Eu ia dizer 2 meios. Ok? Se aqui o numerador fosse 1, eu não ia dizer 1 quartos. Eu ia dizer 1 quarto. Então, fica ligadinho nisso daí, ok? Quando é que você vai precisar colocar no plural? Vamos lá. Nós vimos aqui denominadores de 2 até 9. Como é que eu leio, né? Meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. E se fosse 10, por exemplo? Aqui, ó, nós temos frações com denominadores 10, 100 e 1000. Quando o denominador é 10, nós lemos décimo ou décimos, quando é mais de 1 no numerador. Então, aqui, ó, o 9 repetiu, porque ele está no numerador, então o nome dele é o próprio número, 9. E o denominador, quando é 10, eu leio décimos. Então, 9 décimos. E se o denominador for 100? Ó, se o 10 é décimos, o 100 vai ser centésimos. Então, aqui nós temos, ó, 27 centésimos. E se for 1000 no denominador? Ó, quando o denominador é 1000, milésimos. Então, aqui nós temos 15, ó, 15 milésimos. Então, essa é a leitura que nós fazemos para o denominador 10, 100, 1000. Tia Verônica, e se não for de 2 a 9 e nem 10, 100 ou 1000? Se for qualquer outro denominador, por exemplo, 12.
Por exemplo, 23. Por exemplo, 50. Tem nomes também? Aí olha como que é feita a fração com outros denominadores. Aqui nós temos denominador 15, 36, 60, 130. Quando a gente tem outros denominadores que não são nem de 2 até 9, porque de 2 até 9 existem nomes especiais para os denominadores. Nem o 10, 100 e 1000, que também tem nomes especiais para cada um deles, quando eu tenho outros denominadores, eu vou colocar o nome do número normal e acrescentar essa palavra aqui, ó. Ó. Eu vou colocar o nome do número normal e acrescentar a palavra avos. Como assim, tia Verônica? Aqui eu tenho no numerador o 7. Então, tá escrito aqui, ó, 7. E no denominador 15. Então, tá escrito aqui, ó, 15. Então, o nome dessa fração é 7, 15, e aí acrescenta a palavra avos. Porque são outros denominadores, não tem nome especial para eles. Então, nós só vamos repetir o nome deles, do próprio número, e acrescentar a palavra avos. Então, aqui nesse caso, ó, 5, 36, ó, 36, e acrescenta a palavra avos. Essa é a forma de ler essa fração. 5,36 avos. Aqui, ó, 11, 60 avos. Aqui, 130 avos. Viu como é fácil? Não é difícil, né? Então, nós vamos agora treinar escrevendo como se lê cada uma dessas frações. Vamos lá? Eu vou fazer aqui com você a primeira aqui, ó. Como é que eu leio essa fração aqui? Como é que eu leio essa fração aqui? Quem é o numerador? 2. Então, o nome do numerador, eu escrevo o nome do próprio número. Então, 2. O denominador aqui é um número qualquer. Não é nem de 2 a 9, nem 10, 100 e 1000. É um outro número qualquer. É o 11. Então, nós já vimos aqui, ó, que quando são outros denominadores, diferentes do 2 até 9 e diferentes do 10, 100 e 1000, nós temos que acrescentar a palavra avos. Então, ó, eu escrevo o nome do número 11, e acrescento a palavra avos. 2, 11 avos. Viu? Simples assim. Aqui nesse caso aqui, ó, da letra B, vamos escrever o nome dessa fração da letra B aqui. Vamos lá. Ó, na letra B, o numerador é 8. Então, nós vamos escrever 8. E quando o denominador é 10, nós vimos aqui, ó, quando o denominador é 10, nós lemos décimos. Então, são 8 décimos. Letra C, ó. Vamos lá. Vamos escrever a letra C agora. Eita. Aí. Vamos lá. Letra C. Eu tenho aqui o numerador 3. Então, nós vamos escrever aqui, ó. 3. E quando o denominador é 7? Nós vimos aqui, ó, que de 2 até 9 tem nomes especiais, ó. Quando o denominador é 7, eu leio sétimos.
Então, aqui, ó, 3 sétimos. E aqui, esse daqui do lado de cá, eu vou deixar para você escrever aí. O numerador é 100, então você vai escrever aqui, ó, 100. E aqui o denominador é um outro número que não é nem de 2 a 9, nem 10, 100 ou 1000. Então, você vai escrever o nome desse número e vai acrescentar a palavra avos. Então, vai ficar 100, 990 avos. Aqui na letra E também, o denominador é um número qualquer. Então, você vai escrever 12, 103 avos. E a letra F eu vou deixar para você responder aí.